Olá, hoje, sexta-feira, dia 25 de fevereiro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, no seu capítulo 10, versículos de 1 a 12. Naquele tempo saiu dali Jesus e foi para a região da Judéia, além do Jordão. As multidões voltaram a segui-lo pelo caminho e de novo ele pôs a ensiná-las, como era o seu costume. Chegaram os fariseus e perguntaram-lhe, para o pôr à prova, se era permitido o homem repudiar sua mulher. Ele respondeu-lhes, que vos ordenou Moisés? Eles responderam, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedir a mulher. Continuou Jesus, foi devido à dureza do vosso coração que ele vos deu essa lei. Mas, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois não serão senão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Em casa, os discípulos fizeram-lhes a mesma pergunta sobre o assunto. E ele disse-lhes, quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudia o marido e se casa com outro, comete adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a liturgia nos apresenta um evangelho muito conhecido por todos nós, e é um evangelho que nós precisamos saber qual o caminho precisamos tomar. Jesus aqui dá uma mensagem muito forte aos fariseus, porque mais uma vez eles querem colocar tudo aquilo que Jesus vem ensinando à prova. Eles querem encontrar a possibilidade de encontrar uma divergência naquilo que Jesus pregava. E o que me chama muito a atenção nessa leitura de hoje é que até hoje em dia os fariseus andam no meio de nós querendo driblar a palavra que Jesus colocou, que Jesus proclamou, que Jesus nos ensinou. Mais uma vez, encontramos fariseus em todos os cantos, querendo arrumar interpretações novas para a palavra viva de Deus. É muito interessante porque quando Jesus é questionado se é permitido o homem despedir a sua mulher, se divorciar da sua mulher, Jesus coloca que Moisés deu aquela lei por causa da dureza de vossos corações. E nessa frase, Jesus coloca de vossos corações porque ele está dirigindo aos fariseus. Daquele tempo que Jesus estava com ele. E Jesus, do mesmo modo, dirige essas palavras aos fariseus dos dias de hoje. É por causa dessa lei que Moisés, é por causa da dureza do vosso coração que Moisés deu essa lei. O que nós precisamos entender é o tamanho da dureza do nosso coração. Porque se nós pegarmos a palavra de Deus e quisermos interpretar da maneira que mais nos convém, nós estamos sendo iguais aos fariseus daquela época de Jesus. Nós somos os novos fariseus que tenta questionar Jesus não na importância daquilo que existe, na união entre um homem e uma mulher, mas sim
na possibilidade de encontrar alternativas para muitas vezes justificar a dureza do nosso coração. E quando a gente fala isso, é porque nós precisamos remeter a tudo que Jesus nos ensinou. A perdoar o irmão, a amar o irmão, a acolher os pecadores. É uma palavra dura, mas é a palavra verdadeira que Jesus nos traz sem interpretações. É claro que ninguém quer passar por uma traição, ninguém quer passar por certas dificuldades, mas o que Jesus nos entrega aqui é que nós não tenhamos o nosso coração duro. E passar da dureza do coração desses fariseus para um coração verdadeiro e cristão, é necessário que nos abramos para o amor verdadeiro, o amor que perdoa, o amor que se reconcilia com o seu irmão, para que, estando livre de todo sentimento de culpa, para que, estando livre de todo sentimento de falta de perdão, nós possamos aprender a amar verdadeiramente. Na liturgia de hoje, lá na carta de São Tiago, no final da leitura nós vamos ouvir que São Tiago diz que o seu sim seja sim e que seu não seja não. Quando nós nos pusermos em estar em uma só carne com a pessoa, que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. É claro que aqui cada um sabe da sua vida. É inadmissível que um cônjuge conviva com a outra pessoa sendo agredida, espancada. Isso é inadmissível para qualquer situação. Mas é muito importante que nós também entendamos que o inimigo hoje ele atua de maneira bem sucinta. Ele vai implantando no coração dos casais um sentimento de desigualdade muito grande. Porque quando Jesus diz essa palavra, ele remete a Gênesis, lá no início da criação, onde Deus criou o homem, criou a mulher, e os dois não serão mais senão uma só carne. Existe uma igualdade em que Jesus nos traz. E hoje, quando nós olhamos para as famílias destruídas, nós percebemos que existem situações que um quer ser mais que o outro, que um quer determinar a vida do outro. Isso não é amor. Isso é qualquer outro sentimento mundano menos amor. E é por isso que nós precisamos pedir a esse mesmo Jesus que se dirigiu aos fariseus com seus corações endurecidos, que nós precisamos pedir a Jesus: Jesus, dai-me um coração de carne. Jesus, dai-me um coração que ama. Jesus, dai-me um coração que perdoa, para que, tendo esse coração de carne, eu possa entender, eu possa compreender, eu possa sofrer e eu possa perdoar ao meu cônjuge. No mundo vivemos as coisas fáceis, as coisas rápidas, que não são perenes, que não são duradouras, porque nós estamos com o nosso coração endurecido e por isso precisamos olhar para o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, para saber quais são as necessidades reais desse meu companheiro, dessa minha companheira,
para que, sabendo nessa necessidade, eu possa viver plenamente a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente sexta-feira. Que Deus os abençoe. Até mais.